Parou. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast. Aquele podcast que você sabe, né? Você sabe. A gente sempre vai trazer um estudo, sempre vai trazer um testemunho, sempre alguma coisa para edificar a sua vida. E hoje não será diferente. Hoje vai ser um podcast, eu acho que um pouquinho especial, tá? Nós vamos falar sobre os dons do Espírito. Então você fica ligadinho aí, já pega papel, já pega caneta, anota tudinho. Ah, Júlio, mas eu não consegui. Não tem problema, como sempre, vai estar lá depois na descrição, vai lá na nossa comunidade que vai estar lá todo o material para você pegar e estudar. Beleza? Você que já conhece o nosso canal, já deixa aquele like maroto, que o pessoal não tá deixando aquele like. Pô, tá... Fortalece. Gente, é só dar um like, custa nada para vocês. Você que não tá inscrito, dá essa moral pra gente, se inscreva, ajuda a gente, porque quando você se inscreve, quando você compartilha, quando você comenta, o algoritmo entrega para outras pessoas. Então, da mesma forma que você foi abençoado, ajude a abençoar outra pessoa só se inscrevendo, clicando e comentando. Não precisa fazer mais nada disso. E se puder compartilhar, é melhor ainda. Tá bom? Quero agradecer a Câmera 2, o pessoal da Andrade Alpinismo, que está sempre dando aquela moral pra gente. E você que quer participar aqui do Religados, quer contribuir, quer que a tua marca apareça aqui, chama no direct, o pessoal lá vai estar te respondendo, dá essa moral pra gente. Ok, vem cá, vem ajudar a gente. Sem mais delongas, que hoje o assunto é maravilhoso. Nós vamos falar sobre os dons do Espírito. E nós estamos no Instagram também. Então, o pessoal do Instagram aí, vamos só dar esse gostinho para vocês. Coisa de meia horinha, fazer essa live aqui com vocês rapidinho, esse bate-papo. E na segunda-feira, vocês correm lá, que vocês vão ter a live inteira no YouTube, beleza? E adivinha com quem eu tô? Já perdeu até a graça, né? A nossa Carla. Carlinha, seja muito bem-vinda a mais um Religados, um pod estudo. Fala comigo. Obrigada, estamos aqui de novo. Vocês pedem, o Júlio me traz de volta, gente. Toda vez que vocês pedem, ele fala, o pessoal tá pedindo, Carla, vamos gravar. Não vamos tem gravar. jeito. E a gente volta, né? E a gente voltou com mais um estudo, né? Como a gente já tem feito. A gente até tinha falado, né, Júlio, que a gente ia fazer um estudo sobre batalha espiritual referente a crianças, né? Sobre ataque e tudo mais. Só que os livros ainda não chegaram. Então, você que acompanha a gente aqui, você já sabe que a gente sempre gosta de te indicar livros, literatura que vai acrescentar o seu estudo. A gente sempre prepara uma apostila, coloca lá na comunidade o link do Drive, é só você entrar no final do podcast, que tudo que a gente falar aqui... Gente, só deixa claro, tá? Tudo que a gente falar, na que eu participar, tá? Não cobra dos outros convidados. Porque isso daqui é uma iniciativa minha, né? Com o Júlio, da gente deixar a apostila lá, tudo certinho, para que você possa acessar e você possa encontrar esse material lá. Mas como os livros ainda não chegaram para a gente finalizar esse estudo, vai ser muito importante. É um livro sobre a criança e o mundo espiritual. Então, eu tenho certeza que vai agregar muito. Eu já estou com muita expectativa com esse livro. E falar em livros... nós estamos fechando uma parceria com a editora Santorini. Então, nós vamos começar a trazer aqui alguns livros. Vamos começar a trazer aqui alguns livros da própria editora Santorini e nós estamos tentando negociar um desconto para você que é do Religados, para você que segue o Júlio, você que segue a Carla, para a gente poder dar um desconto para vocês. Vocês entram lá na Santorini e vai comprar com desconto. Falar nisso, Carla, me preste esse livro vermelho aqui. Eu não posso esquecer, tá? Foi a Marinel, né? Não, peraí. Marinelli. Acho que é Marinelli. A Marinelli, ela mandou esse livro aqui pra gente, cara. Mandou um negocinho aqui com o nome da Carla, Jesus, o nome da Carla, e mandou um pra mim com o meu nome. Eu quero agradecer muito a ela, tá bom, querida? Obrigado pelo presente. Já tô entregando da Carla, tá entregue da Carla. Está em Chegou mãos. lá em casa, mas
Tá entregue. Marinelli, sim. É obrigada, Marinelli. Marinelli. Muito obrigada mesmo, Marinelli. E é justamente um assunto que a gente gosta muito, né, Júlia? Então, vai ser bênção na nossa vida, até porque a gente ainda não tinha desse, né? Não Então, tinha. realmente vai ser bênção. E eu amei esse frufruzinho. Eu sou um pouco ogra, mas eu achei lindo. Carla, chega pra cá, que a produção tá Vamos pedindo. Isso. Vamos nós. Vamos começar, então? Vamos embora. Nosso estudo? Então, para esse estudo, eu não utilizei muitos livros, né? Até porque o que a gente tem na Bíblia já é muito completo a respeito dos dons. Então, assim, pegando um pouquinho daquele, como é que eu vou dizer, comentário bíblico e tudo mais, a gente conseguiu ainda expandir bastante o assunto, mas um dos livros que eu usei muito, gente, é um livro de 1970. Eu vou mostrar para você. Olha o estado dessa capa, gente. Ele era do avô do meu marido, que era pastor. Então, assim, para mim é uma honra ter esse tipo de literatura comigo. Ele é Os Dons do Espírito Santo, do Gordon Shaw. Você consegue encontrar ele só em sebo. Ele não tem mais em lugar nenhum. Ele foi até reeditado, veio com uma capa bonitinha, mas você não acha em lugar nenhum. Eu tentei. Caramba. E ele é muito bom. Isso daqui praticamente foi a tese dele para, se eu não me engano, uma faculdade presbiteriana. Só que ele é pentecostal, tá? Então, já fica a dica aí para você. E o outro livro que eu trouxe também, que tem muita informação importante, é o Não Apagueis o Espírito, do Fábio Coelho. Livro maravilhoso também, bastante detalhado. Carla, mas você só levou 2 livros para falar sobre isso? Sim, mas na penúltima página da apostila você vai ter toda a relação de livros que foi utilizada para a gente elaborar, tá bom? E todos eles você consegue comprar com preço muito bom, vale muito a pena. Vamos nós? Vamos nós. Quando você quiser fazer o adendo, você me interrompe, hein, Júlia? Nada, fica à vontade. Vai embora. Você sabe que eu vou. Vai embora. Então, vamos lá, gente. Como você já está acostumado aqui com os nossos pod-estudos, eu vou ler bastante aqui, vou explicar, a gente vai comentando, tá bom? A gente vai começar falando sobre os dons. O panorama onde a gente vai encontrar falando a respeito dos dons é em 1 Coríntios. E a igreja de Corinto não era muito diferente do que a gente está encontrando hoje ali nas nossas próprias igrejas. Aqueles dilemas que a gente vê ali, a gente vê também dentro da nossa igreja, tá? O que aconteceu ali? Por que Paulo escreve aquelas cartas ali? Porque dentro da igreja tem padrões morais deturpados, rivalidade, ciúme, rico menosprezando pobre, divisão e partidarismo, mulheres competindo com homens, uma total falta de respeito entre os próprios irmãos. Então, Paulo vai escrever a carta para Corinto justamente para tratar dessas questões. E entre todas as questões ali em 1 Coríntios, a gente vai encontrar a questão da Santa Ceia, a questão de comportamento, e ele vai explicar os dons. Só que eu nunca tinha parado para observar com a informação que eu tive preparando isso daqui. O problema dos dons com o povo de Corinto era as línguas. O principal problema era a língua. Por quê? Olha o capítulo 14 inteiro. É sobre as línguas. Ele não fala praticamente nada. Ele não critica, a gente vai chegar lá. Ele não critica, mas você vê no 14 que a galera estava se vangloriando das línguas. E não é o que a gente cansa de ver? Né? Até teve uma pessoa que comentou, vocês não deveriam criticar o negócio das línguas para se aparecer, porque eu falo em línguas. Eu vou falar uma coisa para você e para todos os irmãos que se ofendem quando a gente fala no contexto geral. Se você não se enquadra, não fique chateado, meu irmão. Não fique. Quando a menina cantou o Evangelho de Fariseu, muitas igrejas que não se adaptavam, que a carapuça não servia, ficaram chateadas. Mas por quê? Né? Se não cai a carapuça, não fique chateado, meu irmão. E entenda que tudo que a gente fala são críticas para que haja uma melhora. Toda vez que nós recebemos uma crítica, a gente pondera, a gente repensa aquilo ali. Então, a gente percebe que essa igreja de Corinto, ela não é muito diferente da igreja que a gente está vivendo hoje. Então, o Júlio até falou há pouco tempo, carta de Paulo. Ah, a igreja brasileira. Imagina como é que seria. Como seria? Né? Então, a gente tem aqui em Corinto uma igreja que não é muito diferente, não. Então, e as pessoas têm que entender, e há uma divisão de dons de língua. Eu, Júlio, vejo 2 tipos de dons de língua, tá? Em Atos, eu acho que nós vamos chegar lá, em Atos, o que aconteceu no primeiro batismo com o Espírito Santo em Atos, onde estavam os apóstolos ali, houve um dom de línguas estrangeiras. Idiomas. Eram idiomas.
Como se nós estivéssemos aqui, um é batizado no japonês, outro no inglês, outro no alemão. Esse foi o dom de Atos. Outros falarem línguas que hoje a maioria no mundo é chamado de glossolalia. Sim. Ou glossolalia, depende de como as pessoas falam. Então aqui é assim, ó, glossolalia, do grego, né, glossa e lalo, de falar. Então aqui, ó, é um fenômeno de psiquiatria e de estudos da linguagem, em geral ligado a situações de fervor religioso, em que o indivíduo crê expressar-se em uma língua desconhecida, por ele tida como de origem divina. Tá, Júlio, não entendi. Ou você está descaracterizando falar em línguas? Não. E Paulo diz ali, porque muita gente diz que esse seria a língua dos anjos, que eu não creio que seja meio que língua dos anjos, porque o Paulo diz, como é que é? Ainda que não significa que ele fala. Não. De novo, com 1 minuto você falou isso tudo todo. Gente, toda vez com 1 minuto, o Júlio entrega tudo. Meu Deus do céu. Não, mas tá perfeito, continue. Aí eu falo assim, eu não vou falar. Não, tu fala, Júlio, fala. Quando eu falo, eu estrago tudo. Mas o povo gosta disso. E isso aqui... Sem combinar. E só dessa vez eu peguei isso tudo. Eu fiz dessa vez. Normalmente eu não faço. Mas tá aqui. Então aqui tem uma outra parte que tá na internet, que é um fenômeno estático, também chamado dons de línguas, em que o indivíduo emite uma série de sons ou palavras cujo sentido aos ouvintes não podem compreender sem o concurso de outro indivíduo que possua o dom de interpretação. Aí já teve um cara também que já falou isso na Bíblia, o tal do Paulo, que não adianta você ficar rala na igreja uma bagunça inteira que ninguém... Ah, não, Júlio, você está falando besteira. Porque quem fala em língua edifica a si mesmo. Show. Concordo, entendo, respeito, mas quando você fala na igreja, é para a igreja. E se é para a igreja, é para todo mundo. E se for para todo mundo, tem que ter um intérprete. Tem que ter um intérprete. E você percebe que toda vez que Paulo critica algum comportamento da igreja de Corinto, é porque eles não estão se respeitando como igreja. Tá todo mundo pensando no próprio umbigo. Não, eu falo em línguas, então eu vou falar mais alto. E cada vez mais alto, e aí ninguém consegue ouvir mais nada, porque o camarada está falando mais alto do que o outro, e na hora da ceia o cara quer comer mais do que o outro. Então, a igreja de Corinto é um belo exemplo do farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vejo como o Paulo fala, gente, se vai falar para a igreja, se você vai falar alto, precisa de um intérprete. Eu vou na mensagem subliminar de Paulo ali, e isso é meu, tá? Isso não está na Bíblia, por favor. Que Paulo está dizendo assim, gente, vocês acham que só vocês são que falam em línguas? Existem feitiços que podem ser falados e colocados na igreja com pessoas infiltradas falando em línguas. Por isso, essa coisa de falou em línguas, para a igreja, alguém tem que interpretar. Porque se alguém está interpretando, vai falar, opa, isso aí não vem de Deus, não. Isso não vem de Deus. Então, se ninguém... é uma bagunça, ninguém... Os infiltrados vão, proferem um monte de maldição para vocês, para a gente, e você está ali de braços abertos, recebendo, que está vindo do inferno, e você está ali. Maravilha, olha esse profeta, ungido. Olha esse irmão ungido, falando um monte, aí fala um monte de língua, aí para completar ele vai e bota a mão na tua cabeça, aí tu cai achando que tá cheio do Espírito, mas qual Espírito? O Espírito com E minúsculo. Então, por isso que tem que ter esse cuidado. A gente sempre bate aqui, gente, cuidado, não seja emocionado. Não sei, mas então o Júlio é frio, gelado. Não, gente, não é isso. O mal existe, o mal está aí. Tem um monte de falsos profetas que a Bíblia já vem relatando isso para a gente.
E nós estamos chegando no final. E cada vez mais a gente está vendo o falso profeta. Então, por isso que a gente está aqui, trazendo estudo. Nós achamos que queria parar. Não, vamos finalizar. E Deus falou, não é para parar. Não é. Vocês não estão autorizados a parar de dar o estudo. Porque a gente está percebendo que a igreja está sendo muito enganada. Então, esse estudo de hoje, por isso que eu falei lá no início, que eu vejo ele como muito especial. Muito especial. Você vai saber os dons, nós vamos falar aqui de todos os dons, e cada dom que vão falar, a gente vai tentar dar uma pausazinha, dar um exemplo, fazer uma coisa um pouquinho à toa mais dinâmico, mas preste atenção, gente. Prestem muito atenção no que está acontecendo na igreja. Prestem muito atenção, fiquem mais vigilantes. Não te atrapalhar mais, não. Não, me atrapalha. E isso que o Júlio falou, às vezes pode... A gente, às vezes, quando a gente vai falar sobre essa questão dos dons de forma exacerbada, é o que Paulo estava tentando corrigir ali. Então, quando a gente fala desse balaio de gato dentro da igreja, a gente está falando basicamente disso, para que haja realmente uma ordem, decência e uma coerência para aqueles que estão na igreja. Mas nós não somos contra, tá? O Júlio, apesar de calvinista... Eu sempre tenho que perturbar ele com isso, gente. O Júlio tem uma veia pentecostal ali. Eu sou batizado com dons de línguas. Fala em línguas, eu falo em línguas. Olha lá, tá vendo? Calvinista fala em línguas. Eu, pentecostal, não falo. Tá vendo aí? Tá vendo? Deus tem os seus escolhidos. Os preferidos, né? Os preferidos. Desculpa, né? Ai, gente, a gente tem que zoar, gente. Vamos lá. Então, o que a gente estava lendo aqui, né? Para a gente chegar logo na parte da descrição dos dons. A gente viu que a igreja de Corinto, ela tinha padrão moral deturpado, ela tinha rivalidade, ciúme, diferença social que não era bem trabalhada ali dentro da própria igreja, né? Quem tinha mais se achava muito mais. Ela tinha partidarismo, ela tinha divisões, ela não funcionava como uma igreja. Paulo vai lá, ensina tudo, e quando ele vira as costas, a galera vai lá e deturpa tudo que Paulo organizou. Então, aí vai vir uma contradição. Olha a contradição. Quando, lá no capítulo 1, no verso 7, Paulo diz, não lhes falta nenhum dom espiritual. O que ele está dizendo? Vocês têm os dons. Vocês só não sabem lidar com os dons que vocês têm. Então, 1 Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, são basicamente sobre as explicações de Paulo sobre os dons e a sua aplicação na comunidade de fé, ou seja, o corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Então, capítulos 12, 13 e 14. Você quer saber a respeito de dons, comportamento de dons dentro da igreja? Leia com muita paciência, vai grifando, leia em diversas versões. 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. No versículo 1 do 12, ele fala assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. O foco dele é ensinar. Vocês não podem ser ignorantes, vocês não podem estar à parte. E no Brasil, embora a gente use a palavra ignorante para quando alguém faz uma grosseria, ignorante significa falta de conhecimento. Sem instrução. Isso aí. Né? Então, às vezes a gente precisa voltar na questão, porque às vezes eu falo alguma coisa brava aqui, a Júlia fala assim, nossa, a Carla é ignorante. Não, eu sou rude. Se eu fizer isso, eu sou rude. Mas ignorante é falta de conhecimento. É igual falar com uma pessoa incompetente. Incompetente ficou tão pejorativo como algo agressivo, mas é que essa pessoa não tem competência para exercer tal função, ou fazer tal trabalho, ou fazer tal coisa. E a competência não é uma ofensiva, não quer dizer que ela não tem a habilidade, ela não o tem treinamento. A habilidade. Né? Exatamente. Isso aí. E para você ver como é que as palavras estão sendo esvaziadas. Né? É porque a gente precisa sempre pegar o cerne da palavra. Por isso que a gente fala, vai ler, vai estudar hermenêutica, exegese, tudo isso para você pegar aquilo ali e falar, não, isso aqui quer dizer isso. Então eu não vou me ofender quando uma pessoa chega para mim e fala, não, você é um incompetente para essa função. Exatamente. Entendeu? É isso aí, você não tem a competência você não que tem eu preciso para que você execute. Isso aí. É isso aí, não é uma ofensa, né? Então, no versículo 1, ele fala a respeito disso, que ele não quer que eles sejam ignorantes a respeito daquilo. Então, Paulo deixa um manual a respeito dos dons, mas a gente só vai lembrar desse manual quando chegar um pregador que vem de fora e ele vai ministrar, normalmente com muito barulho e muito emocionalismo. Júlio já falou sobre emocionalismo aqui. Não é assim, Júlio? A igreja não trabalha os dons, ela não ensina, ela não prepara, e aí o que acontece? Quando vem aquele pregador que ele está hypado
no Brasil inteiro ou fora, ele vai chegar e parece que o cara está segurando o Espírito Santo na mão. Isso aí. O cara vem e traz o Espírito Santo, mas a gente nem sabe se é o Espírito Santo. Porque eu já vi várias pessoas conduzirem uma igreja na emoção. Da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Aí faz o fundo musical. Em 2 minutos você já está sambando dentro da igreja, você nem sabe o que você está sambando. Por quê? Foi a cadência da música e a forma com que ele está lá te induzindo. A luz, tudo Exatamente. isso pode produzir isso, Pode. tá? Totalmente físico, Exatamente. totalmente montado. Totalmente feito. E aí Totalmente você vai feito. achar que é o Espírito Santo, mas não era. Né? Era a sua própria emoção. Então, essa é a questão. Paulo deixou esses 3 capítulos que são verdadeiras aulas, e aí a gente não lê, não acessa e vai reclamar com o coleguinha. Poxa, eu não recebi os dons. Gente, é o que eu mais recebo. Carla, me passa o segredo para receber os dons. Eu falo, comece a trabalhar. Comece a trabalhar para o Senhor. Comece a trabalhar. Só que além de trabalhar hoje esse estudo, gente, olha, tem uma dica aqui que se você seguir isso aqui, eu acho difícil você não atrair a presença. Eu acho difícil. E tem a ver com as palavras que significam louvor. Incrível, Júlio. Vamos chegar lá. Eu não posso porque eu fico empolgada. Vamos lá. Então, esse emocionalismo faz com que muitas pessoas se alegrem, mas quando a emoção passa, elas não sabem se foram ou não batizadas, ou se receberam ou não os dons. Ela ficou empolgadona no culto, ela dançou, ela sambou, ela chorou pra caramba. O pregador foi embora. No domingo seguinte, ela tá lá normal, fria, morta. Aquilo não foi pra casa com ela. Então, mas tem gente que acha que ainda não tem o Espírito Santo. Por quê? Eles colocam que eu fui batizado com o Espírito Santo, ou eu recebi o Espírito Santo se eu falar em línguas. Se eu não falar em línguas, eu não recebi o Espírito Santo. Então, vai uma para você aqui, ó. Eclesiastes 2, de 38 a 39. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, vírgula, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ponto. Se eu parar aqui, já está suficiente. Então, aqui, ó. Pois para vós, outros, é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Eu entendo por Atos... Atos? Não. Acho que é Pedro, não é? Eu acho que essa passagem é Pedro. É Pedro. Desculpa, foi eu que botei errado aqui. Botei como Eclesiastes. Eu confundo também, tá? Normal. Tá. Eu acho que é Pedro. Mas está aqui essa passagem que, para mim, quando você aceita, quando você recebe, quando você proclama Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo já entra em você e já te sela. Uma coisa é você receber o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ativar os dons em você. É o revestimento. É o revestimento. Aí é poder e autoridade. Exatamente. Então, todo cristão aceitou Jesus, você já recebeu o Espírito Santo. Ponto. Quem falar diferente disso é maluco. Tá? Até porque Jesus já tinha entregado para os discípulos. Ele Então, já tinha pronto. passado para os discípulos. Então, pronto. Só que eles ainda precisavam daquele revestimento que só viria quando ele fosse. Isso aí. Então, hoje, pra gente, está muito mais fácil do que para eles. Eu pensei, na hora que você começou a falar, eu pensei que você ia falar sobre o batismo de Jesus. Que Jesus foi batizado, mas não falou em línguas. E, na verdade, eu acho que isso aqui é em Atos, cara. É em Atos? É em Atos. Deixa eu só puxar aqui. Mas continua aí, que eu vou pegar aqui. O Jesus, quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele na hora do batismo dele. A gente viu isso no último podcast que a gente gravou aqui, né? Sobre a Trindade, a gente falou sobre isso. Só que ele recebeu o batismo do Espírito Santo logo após o batismo nas águas. E ele não falou em línguas. Não. Ele não falou. Então, essa obrigação ela está muito voltada para algumas linhagens, né? É o que a gente falou. As igrejas, a la Kenneth Reagan, tem essa tendência, né? De puxar para isso. E é Atos mesmo, tá, Atos gente? mesmo, né? Atos 2, de 38 a 39.
Então, assim, vamos ser um pouquinho humano aqui? Não vamos deixar ser só as pessoas que estão comentando, vamos ser um pouquinho humano? Eu fui líder jovem, então a gente vivia em eventos de igrejas, né? Fora da minha igreja. E eu me recordo quando a gente foi num evento que uma das jovens que eu acompanhava foi batizada com o Espírito Santo e ela começou a falar em línguas ali naquela hora. Não vou dizer para você se ela foi batizada ali ou se naquele dia ela recebeu aquele dom, porque era algo que ela buscava, e para mim ela tinha sido batizada antes, por conta de outros dons que ela já manifestava no corpo docente da igreja, né? Como professora, como pregadora. Então, nesse evento, ela começa a falar em línguas, e ela vem muito feliz, fala comigo e tal, a gente comemora aquilo, nossa, glória a Deus, que bom que o Senhor te permitiu falar em línguas. Só que ela vai para casa, Júlio, duvidando. E ela passa dias, semanas, meses sem conseguir falar em línguas, porque ela duvidou tanto que ela tinha recebido o dom de línguas, que ela não teve coragem de tentar, até que um dia ela vai, se tranca no quarto e consegue de novo falar, e desde então ela nunca mais duvidou e ela permanece falando em línguas. Porque tem gente que tem o dom e duvida, né? Sim. Não acredita que tem o dom. E às vezes Deus já mostrou várias e várias vezes, e ela, por não estar ligada, não acredita. Insegurança. Por se achar indigno. Indigna, não sou merecedor. Não sou merecedora. É o que a gente falou sobre aquela questão da gente tentar balizar Deus ali com a nossa ótica. Com o nosso óculos, do nosso trauma, das nossas experiências, a gente não vai conseguir, tá? Então, só precisava mesmo fazer esse adendo aqui, que foi o que o Júlio falou. Às vezes você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, você só ainda não conseguiu acessar o que Deus já tem lá para você. Então, vamos lá. Nos versos 2 e 3, Paulo vai falar o seguinte: vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. No contexto histórico aqui dessa passagem, gente, sabe que eu amo o contexto histórico, existiam profetas que profetizavam em nome de seus deuses. E nos oráculos gregos, as pessoas profetizavam possuídas, porque sempre existiu interesse nas adivinhações, ou seja, a profecia em si não era necessariamente um sinal de santidade em Deus, não o Deus verdadeiro, porque existiam falsos profetas já nesse contexto aqui de Corinto, tá? Vamos entrar agora no que são os dons? Vamos nessa. Vamos entrar. No verso 4 de 1 Coríntios 12, a gente está no 12 ainda. Paulo vai dizer o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a palavra dom no original grego é carisma, que significa favor que alguém recebe sem qualquer mérito. Já a palavra Espírito no original é pneuma, que é um dos significados, é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, co-igual, co-eterno com o Pai e o Filho. Logo, a mistura de pneuma e carisma seria pneumática, traduzida como dons espirituais, deixa muito claro que essas manifestações sobrenaturais são, na verdade, um favor concedido pelo Espírito de Deus, tá? Já está definido. Não existe dom sem ser concedido pelo Espírito Santo de Deus, né? E aí eu vou indicar de novo para você que vá lá, assista ao podcast sobre a Trindade, foi o último que a gente gravou aqui, que ele fala muito a respeito dessa questão do Espírito Santo, tá? Muitas pessoas ainda não entendem quem é o Espírito Santo. Ele não é uma fumaça, ele não é um poder, ele não é alguém menor, ele é Deus. Vamos lá. E o Paulo aqui, ele segue falando que há diversidade de dons, que aqui na linguagem simples seria mais ou menos algo como porções diferentes de presentes. Então, são os dons... A diversidade de dons são porções diferentes. O Júlio recebe uma porção, eu recebo outra porção diferente, tá? Não tem por que você querer o dom do seu coleguinha. O chamado que Deus tem para você, ele vai precisar de um dom específico para você, tá? E também existe a diversidade de ministérios. E aqui a palavra ministério é diaconia, que quer dizer obras do servo. Paulo fala que há diversidade de dons e diversidade de ministérios. Por que eu fiz questão de botar essa parte aqui? Porque os dons estão intrinsecamente ligados ao ministério. Ao corpo, né? O que você vai executar? Que dom você precisa para executar? Que ferramenta você precisa? Você não começa a trabalhar sem a ferramenta. E você tem que saber, dentro de você, e aí sim eu acho que é uma das coisas que pode facilitar para você receber esse dom,
para que eu quero esse dom? Sim. Eu quero falar em língua para me mostrar na igreja? Eu quero ter o dom de cura para cobrar? Eu quero ter o dom de revelação para fazer vergonha? Dedo na cara? Eu quero ter o dom da palavra para cobrar? Então tem que saber o para que você quer esses dons. E cada um tem um dom. Eu não sei se você vai falar, mas em 1 Coríntios 12, ali tá, vai lá, de 1 a 11. 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Aí ele está dizendo, uns para tal, outros para tal, outros recebem línguas, outros recebem espírito que realiza... Tá aqui, quer ver? Eu já separei aqui, ó. Vou ler só esse pedacinho aqui, ó. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito. Quem dá é ele, não é que você que pede. Lógico, você pode pedir, mas não fique chateado se você pedir um dom e o teu dom é outro. Porque o teu chamado para o corpo é outra coisa. A cada um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de cura. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-la. Voltamos lá no início do podcast que nós falamos. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, o dono dos dons é o Espírito Santo e quem dá é ele, quando ele quer, para quem ele quer, da forma que ele quer, é tudo dele. Então, quer o dom, peça. Eu aconselho a vocês mudarem a oração, perguntar, Senhor, qual é o dom que o Senhor tem para mim? Nossa, muda tudo. Fazer essa oração desse jeito muda tudo. Eu quero os dons que o Senhor já tem separado para mim, para ser usado na sua obra, para ser ministrado no teu corpo. Faz essa oração e depois tu escreve aí. Vamos lá, Carla, continua aí. É interessante isso que você falou, não tem como continuar, não. É interessante isso que você falou, porque minha mente vai embora, gente, vai longe. Vamos embora. Porque é verdade, Júlio, porque a gente para pensar. Mas aí, sabe o que é isso? Não vivo eu, Cristo vive em mim. Mas aí, isso aí eu não quero não, Jesus. Ah, não, isso aí eu não quero não, Jesus. Eu quero fazer do meu jeito. E aí eu não quero o dom que ele tem pra mim, eu não quero fazer o que ele tem pra mim, o ministério que ele tem pra mim, né? Vou ficar atenta, gente. O pastor Júlio tá brigando. Presta atenção, obedece ao pastor. Vamos lá. No verso 6, quando Paulo cita a diversidade das atuações, a palavra usada aqui é o energematon. E essa palavra se refere ao poder. Só que, mas tanto no verso 4, 5 e 6, ele enfatiza que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e é o mesmo Deus. Ele está enfatizando isso, que quem concede isso é o mesmo Espírito. Quem concede aquilo é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Né? Então, não tem essa dúvida no teu coração de, não, mas se o dom for assim, for assado, quem vai me conceder? É o mesmo, tá? Então, traduzindo, não importa o dom e nem a forma de operação dele, porque todos, é o que o Júlio acabou de falar, são proveitosos justamente porque quem opera é o mesmo Deus. O proveito do dom não é porque você tem o dom, é porque quem está operando através dele é Deus. Isso aí. Então, a graça do seu dom não é você falar em línguas, não é você orar alguém e essa pessoa ser curada. Se você começar a achar graça, felicidade, muita alegria, nossa, eu orei e a pessoa ficou curada. Não. Você foi um instrumento do Senhor. Então, olha aqui, essa é a questão. Os dons são proveitosos justamente porque quem opera é Deus. Nunca pense que foi você. Nunca ache que foi você. Nunca puxa para você. Nunca queira mérito por aquilo ali, porque não foi você. Foi o Espírito Santo de Deus através de você. Nunca mexa na glória de Deus. Não, nunca queira.
Por quê? Porque quando você é reconhecido, quando você prega, que você desce, as pessoas, nossa, que pregação, nossa, você é uma bênção, nossa, vai inflando, e você acha que é você. Quando você acha que é você tirou a glória de Deus. E a glória, ele não divide a glória dele com ninguém. Não. Então, isso tem que ter muito cuidado. Quando você recebeu o dom, quando Deus te usar, você tem que ser humilde e inteligente ao ponto de falar, não sou eu sou só um vaso. Quem faz é ele. Só passou por mim, eu fui só um canal, eu só fiz a ligação. Sem ele eu não faço nada. Você tem que se humilhar. Ter essa consciência. Porque é fácil. É fácil. É fácil. É muito fácil. É muito fácil. Meia dúzia de elogio. Meia dúzia de você é bênção, meia dúzia de mulher de Deus, homem de Deus, profeta, você mudou minha vida, você... Aí tu, caraca... Não firma o pé no chão, não. Pô, tô grandão, tô fortão. Daqui a pouco toma-lhe uma moca. E cai feio, tá, gente? Não brinca, não. Não brinca, não, que cai feio, tá? Então, o Júlio acabou de descrever aqui, falando pra gente, o verso do 8 ao 10, né? Pelo Espírito é me dada a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, né? O Júlio já leu, então a gente não vai ler para não ficar repetitivo, tá? Mas eu vou pegar o que ele acabou de ler. Você tá complementando, você só não sabe. Você só não sabe, mas tá complementando. Porque ele não lê, gente. Tudo bem que hoje eu mandei de madrugada para você, mas... madrugada, tava dormindo, eu não vi. Eu abri agora que a Júlia Tudo bem que eu mandei fora do horário. Mas tá perfeito, gente. Isso para mim, só ressalta para mim o quanto essa conexão realmente vem do Senhor. Porque senão ia ficar um só falando sozinho e o outro olhando para a parede. Então, se o assunto flui dessa forma, né, e as pessoas têm comentado que tem sido interessante, muito isso. Justamente por essa conexão, eu vi um comentário que a menina falou assim, Júlio, continua interrompendo. É isso. Então, vamos lá. O Júlio leu aqui os dons, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas, né? Os 9. Então, esses dons podem ser divididos em 3 grupos de 3 dons, né? Quem acompanha lá no TikTok já viu isso daqui lá atrás. Esses grupos são os seguintes: dons de revelação. O grupo do dons de revelação, ele vai englobar palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. São dons de revelação. O espírito vai revelar para você a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, e quando você chegar perto de alguém, o discernimento de espírito, através do Espírito Santo, vai revelar para você, ó, pode se associar, ó, fecha a conta, não se aproxima, ó, vai te ferrar, não faça negócio com essa pessoa, não se aproxime dessa pessoa. O próximo grupo são os dons de poder. Aí vai entrar cura, milagres e fé. A gente vai explicar fé, tá? Porque colocar fé como dom de poder... Aí eu, como bom calvinista, eu tenho minha defesa. Eu tenho minha defesa. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Esse calvinista pentecostal. Eu sou um calvinista pentecostal. Eu já cheguei à conclusão que eu não sou 100% calvinista. Tá? O pessoal tá querendo saber sobre isso, Júlio. Estão mandando mensagem perguntando sobre isso. Gente, ainda não sei o que é calvinista, arminiano. Sério? Vamos ter que falar sobre isso em algum momento, Júlio. Você quer, de repente, que a gente faça um estudo sobre o que é calvinista, como surgiu, Armínio? Aí a gente vai ter que... Nossa, vai ser grande, tá? Vai ser grande. Se você quiser, escreve aí nos comentários, só assim você comenta, tá bom? Escreve se quer. Escreve no comentário se você quer um estudo sobre arminiano, calvinista. Aí nós vamos ter que trazer num estudo só. Sim. É um resumo. Pré, meso e pós. Essa parte. Dá. Então, na minha igreja eu fiz estudos separados. Um explicando as linhas teológicas. Levei Zwinglio, levei um monte de cliente. Só que eu não sei onde está o estudo. Tem que fazer tudo de novo. Vamos trazer Vamos pensar sobre isso? E explicar, isso. assim, que já perguntaram também. Não sei se você já viu o comentário. Pré, meso e pós. Infelizmente não sabem. Né? Eu vou defender o meu pós. Ele tá doido para fazer debate. Eu sou o pós que ora fervorosamente pro pré tá certo. Eu também.
Eu oro pro pré tá certo. Tá aí uma coisa que eu quero estar errado. Eu também teria orgulho de estar eu errado. teria maior orgulho. Eu ia subir falando assim, ó, eu vou subir pagando minha língua. Que bom que eu errei. Que bom que eu errei. O Seria pessoal maravilhoso. do Instagram já tá pedindo para fazer o estudo. Aí, ó, o pessoal do Instagram... Então já tá votado. Então já tá praticamente votado, né? Então vamos pensar isso. Gente, não sei se vocês perceberam, gente. A gente entrou em estudos eclesiásticos. Né? A gente não está só falando de demônio como é o que se espera, né? É, o que o pessoal mais gosta também. É o que se espera. Só que não adianta nada, porque aí você vai lá, luta com o demônio e depois você faz o quê? Aí você não consegue desenvolver uma vida com Cristo, ele volta. E não se defende. Ele volta. Então, você percebeu que os 3 últimos, se eu não me engano, que a gente gravou foi sobre vida cristã. Foi discipulado, Trindade e agora dons. Se você pegar... Gente, a galera tá imprimindo, Júlio. Tá imprimindo, legal, manda foto para mim, estudando as apostilas, com a Bíblia do lado. Então, quer dizer, se eu errei algum versículo ali, eu vou ser corrigida. E eu aceito essa correção. Beleza. É perfeito. E para você que tá chegando agora no canal e falar assim, cara, eu ainda não vi os sobre demônio e tal, eu te aconselho a fazer o contrário. Vem daqui dos dons, vem... E depois tu vai para lá. Porque, de repente, o pessoal que faz o contrário vai falar assim, não, eu vou entrar em batalha espiritual. Mas sem o que nós passamos agora. Então, o ideal vai daqui para lá. Começa na vida cristã para depois chegar lá. Isso aí. Porque você tem que ter a tua vida cristã no altar. A gente só começou por lá porque a gente não sabia que a gente ia chegar aqui. Porque a gente não sabia. Não tinha... Isso que está acontecendo, esses podcasts para cá, gente, não tinha sido planejado por nós. A gente se despediu no último lá de Batalha Espiritual. Porque a verdade era só o testemunho da Carla. Era. Isso aqui foi o próprio Deus que separou. Nós não tínhamos essa ideia. Não. Aí Deus foi colocando no meu coração e no dela. Aí, pô, cara, o que é? Pô, mas olha, eu tô sentindo que é para fazer isso. Pô, Júlio, então é de Deus, porque eu também tô sentindo. Vamos falar de batalha espiritual? Vamos falar de batalha espiritual. Aí começamos a falar sobre batalha espiritual. Quando nós fechamos batalha espiritual, tipo, ó, hoje é o último, obrigado. Nossa. Não sei se a gente falou isso ao vivo. Falamos, tá no finalzinho do vídeo. Finalzinho? A gente com aquela cara de enterro, assim, tristão. Quando desligou a câmera, vocês não têm noção. Parecia só... O olho da Carla cheio d'água. O seu também, tá? Não, meus olhos não estavam cheios d'água, meus olhos estavam transpirando. Porque tava assim, com o olho cheio d'água. Mas deu uma tristeza. A gente não conseguiu comer, lembra? A gente não conseguiu comer. A gente ficou parado. E Deus confirmando pra gente, não, eu não mandei parar. Foi. Aí no outro dia, Carla, olha triste. só, fomos pra casa triste. Falei, Carla, olha só, eu não sei se é emocional meu, mas Deus não mandou parar, cara. Não. Aí você confirmou, falou, não, Deus não mandou parar. E estamos aqui. Né? Vamos continuar, enquanto o Papai do Céu deixar. Estamos obedecendo. Então, vamos lá. Ai, Deus é bom. Então, vamos lá. A gente falou dos 3 grupos de 3 dons. Primeiro grupo, dons de revelação, que são palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Segundo, já me falaram também que eu falo rápido. Gente, se você assistir depois que acabar a live, dá para diminuir a velocidade, tá? Isso. É porque eu tento ganhar tempo. E eu falo rápido desde que eu aprendi a falar. Desculpa. Então, vamos lá. Dons de poder são dons de cura, milagres e fé. E os dons de inspiração. Quando eu gravei esse estudo aqui lá no TikTok, em 3 minutinhos, eram videozinhos de 3 minutos, eu falei sobre dons vocais. Porque até então eu só conhecia como dons vocais. Depois, né, eu aprendi sobre dons de inspiração, que tem a ver com a questão da fala também, que é o falar em línguas, interpretar as línguas e a profecia. Tá? Então, esses são os dons de inspiração. E aí a gente já pode começar com os dons. Vamos nessa. Então, posso começar com palavra de conhecimento? Vamos nessa. Então, se tiver algo para complementar, eu leio, a gente entra junto. Vamos lá. Vamos lá. Palavra de conhecimento é a revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus, mas que o homem, por conta da sua limitação, só pode conhecer através da ação do Espírito Santo. Não se trata de uma habilidade humana e nem da onisciência de Deus sendo dividida com o homem. A palavra de conhecimento é uma fração do conhecimento concedida aos homens de acordo com a utilidade e proveito. A palavra de conhecimento revela o conhecimento a respeito de pessoas, a respeito de circunstâncias ou de verdades bíblicas e está fortemente ligada ao dom de profecia. Eita.
Vamos lá, ó, Vambora. palavra de conhecimento. Vamos lá, vamos abrir aqui. Palavra de conhecimento, ela revela a respeito de uma pessoa, a respeito de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Já viu quando você lê um versículo a vida inteira, chega uma pessoa, lê para você e fala assim, não, eu estava orando, aí eu li esse versículo, aí o Senhor me explicou que essa palavra aqui, que isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você fala, não, pera. Não, pera. Aí você se sente um empurrão. Já aconteceu muito comigo. Isso a vida inteira? Não, eu não entendi isso. Eu li 3 livros e ninguém falou a mesma coisa que você está falando. Isso é palavra de conhecimento. É quando o Senhor te revela algo profundo ali naquela palavra. Ou quando você não conhece a pessoa, você começa a conversar com ela, você começa a descrever a vida da pessoa, você começa a ter conhecimento de coisas que você não tem como conhecer. Não faz sentido. Não tem como você conhecer. É o Espírito te revelando. Palavra de conhecimento. Caramba. Eu amo quando alguém falava assim comigo, eu quero conversar com você. Eu falo, não me conta a tua vida. Não me fala nada. Ou quando pedia oração, eu falo, não quero saber. Deixa o Espírito falar o que tiver que falar. Aí, quando acabava a oração, a pessoa falava assim, meu Deus, mas você falou tudo, eu nem precisei te contar. Eu acho isso incrível. Porque, às vezes, a gente duvida, tá? Porque a gente é humano. A gente é humano. A gente sempre está falando sobre isso. Aí, eu vou orar por uma menina e o Espírito Santo começa a me dar palavras sobre um tipo de violência que essa menina nunca falou para ninguém. Ela está lá parada com uma cara estranha e eu tô lá falando, Senhor, cura tua filha disso, daquilo outro. Gente, na hora que você começa a falar, você faz assim, ó. Jesus, ela é tão bonitinha, ela não passou por isso não, porque a gente está com os olhos humanos. E a palavra de conhecimento, ela está indo além, né? Próximo, palavra de sabedoria. Existe uma ligação entre o conhecimento e a sabedoria, mas também existem diferenças. E embora a sabedoria seja a capacidade de planejar com o uso do conhecimento e a experiência, a sabedoria, no caso do dom, se refere a algo muito mais profundo do que um conhecimento de um fato isolado. Deus concede uma fração da sua sabedoria a homens e mulheres que se propõem a trabalhar com Ele para edificar a vida de seus filhos. Você viu que eu não falei ser usado por Deus, eu falei trabalhar com Ele. Porque a vida inteira, a expressão que eu aprendi na minha infância é Deus vai te usar, você vai ser usado por Deus. Gente, o que a gente faz depois que alguma coisa é usada? A gente joga fora. Aí a gente fica achando que ser usado vira uma coisa pejorativa. Na nossa cabeça, desse tempo agora, ser usado não é algo positivo. Então, igual a gente fala, a gente sempre troca algumas palavras, né? Isso aí. A gente troca demônio por entidades malignas, porque assim você consegue acessar mais pessoas. Então, aqui nesse caso, é algo que eu tenho chamado muita atenção das pessoas, é para isso, gente. Deus, ele não quer simplesmente te usar. Ele está te dando a honra de você trabalhar com ele, mudar vidas, mudar realidade, mudar cidade, mudar a realidade da escola do teu bairro. Uma moça falou assim para mim, Carla, eu participava de um grupo de Déboras no Rio de Janeiro e era incrível. A gente ia às 6 da manhã orar nas escolas, antes da escola abrir. Era só o zelador abrir, a gente orava sala em sala, carteira a carteira e tudo mais, e era incrível. Eu falei, tá, irmã, a gente está aqui. Não, tem que ver. Eu falei, irmã, tem quantas igrejas aqui nesse bairro, irmã? Quantas escolas a gente pode? Eu toda empolgada com a ideia. Não, a gente tem que ver. Nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel. Então, assim, é uma honra tão grande. E logo depois que a gente teve essa conversa, começou aquele negócio aqui nas escolas do Rio de Janeiro, da molecada entrar e fazer maldade. O que estava fazendo. Exatamente. Agora, eu quero só abrir um parêntese aqui, que olha só, dom de palavra e sabedoria. O que você escreveu aqui está falando uma coisa. Realmente, sabedoria vem de Deus. De cima para baixo. Conhecimento depende da gente. Conhecimento vai estudar, vai buscar. Então, é você trabalhar, é você se doar, buscando conhecimento, pega um livro, vai ler a Bíblia, vai ouvir um podcast, que aí Deus vai juntar com a sabedoria, o conhecimento, aí você está quase que pronto para ser usado. Então, aqui a palavra de o uso do conhecimento, eu entendo que eu preciso buscar conhecimento, e isso depende da gente. Sim, da nossa busca. Da nossa busca. O nosso estudo, a nossa dedicação em fazer um discipulado, em comprar um livro, como eu estou vendo aqui o pessoal falando que vai comprar livro para estudar. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu fico tão feliz quando eu vejo isso, Júlio. Eu recebo cada direct também, as pessoas agradecendo. Já falaram no Instagram que não era realmente para a gente parar, que está ajudando. Glória a Deus. Resposta. Que acharam as suas respostas nos nossos vídeos. Então, isso é maravilhoso.
e realmente Saber que a gente está cooperando tá com o Senhor. cooperando com alguma coisa. A gente foi num culto, né? Os jovens que eu liderava foi num culto na igreja do pastor Wanderson, aquele que continua perturbando, gente. Eu não posso passar a rede dele porque é fechada, senão eu ia falar para vocês e marcar o pastor Wanderson aqui. A gente foi num culto lá, e aí o pastor Wanderson estava pregando sobre que o brasileiro não lê. Nunca lê. Não adianta, ele compra, mas não lê. Né? Aquele vídeo que tá bombando essa semana aí, gente, de um humorista ateu, que ele fala que você acredita em Jesus e ele deixa um livro para você que é tudo que você precisa saber sobre a sua vida e pós-vida. E ele pergunta pro cara, tu leu? O cara, não, né? É muito grande. Não sei se você viu essa semana, um rapaz, ele pergunta, qual a sua religião? Lá fora. Se é cristão ou se é muçulmano. Todos os cristãos, ele fala, cristão. Me fala 2 versículos, ninguém sabia. E sabe o que é pior? Na hora que ele falou isso, eu falei assim, Jesus, eu sei 2 versículos, aí eu lembrei 4. Eu falei, ai, tá bom. Glória a Deus, lembrei 4. Quem não fez isso? Lembrei 4, Jesus. Mas você viu que os muçulmanos todos sabiam de cor? E recitaram assim, ó. Olhando no olho dele. E você viu que ele também é muçulmano, então ele foi repetindo baixinho. Juntinho. Ele foi falando juntinho. Gente, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A gente precisa se dedicar. E aí o pastor Wanderson perguntou assim, quem leu um livro pelo menos um livro esse ano? Aí os meus filhotes. Quem leu 2? Aí os filhotes. 3. Vocês não valem. Aí foi muito engraçado. Vocês não valem. A Carla obriga vocês a ler. Mas foi muito, muito gratificante, cara. Isso muda, gente. A leitura muda. Eu vi um filósofo falando o seguinte, Júlio. Eu tô até para gravar um vídeo sobre isso lá no Tico-Tico. Ele falou assim, comece a ler textos difíceis. Ou cada dia mais a sua mente vai ficar atrofiada. E aí ele indicou um livro que é Os Fundamentos da Metafísica do Costume. Caramba. Como é que é o nome do homem, gente? É um filósofo mais inclinado para canhota. Immanuel Kant. Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Eu baixei o negócio, eu falei assim, eu tô ferrada, eu não vou conseguir. Júlio, eu entendi aquilo. Tranquilamente. É uma linguagem difícil, ele dá muitas voltas e... Eu entendi porque Paulo dá muitas voltas, nunca mais eu chamo ele de macaco louco, eu consegui entender, fez muito sentido para mim. E eu entendi ali aquele texto todinho, ele só deu muitas voltas, com muita retórica, mas fez sentido. Então, assim, a gente precisa voltar a treinar nossa mente. A nossa dificuldade em ler uma literatura um pouquinho mais difícil, um livro mais antigo, que tem uma linguagem, né, um pouquinho mais difícil, para aquela época era normal. Se a gente não começar a fazer isso, gente, a gente vai ficar para trás. A gente precisa treinar nossa mente com esse tipo de informação, tá, gente? Então, vamos lá. A gente falou sobre a sabedoria, o Júlio completou, show. Vamos agora para a questão do discernimento de espírito, que é o que eu mais bato naquele tico-tico, discernimento de espírito. Tenha discernimento de espírito, busque discernimento de espírito. Se você não tem discernimento de espírito, uma hora você vai ser tapeado por alguém, por alguma coisa, alguma situação. O discernimento de espíritos revela qual é a fonte de qualquer demonstração de poder ou de sabedoria sobrenatural. Em rápidas palavras, quem recebe esse dom consegue diferenciar os verdadeiros dos falsos. Em Atos 13, nós vemos Paulo desmascarar um homem, discernindo o espírito que estava por trás dele. Em Atos 13. O discernimento, em minha opinião, deveria ser buscado constantemente, pois é através dele que o crente reconhece as obras e doutrinas que provêm de Deus ou do maligno. Sem o discernimento de espírito, você corre um sério risco de estar numa seita sem você saber que você está numa seita, porque você não está conseguindo discernir nada. O que te falar, você vai aceitando. Ou chega qualquer pessoa se passando por crente, com um jeitinho de crente, vestido de crente, falando igual a crente e tapeando os outros. É isso aí. Exatamente. Minha mente foi longe agora. Foi, né? Pena que a gente não pode falar. Pode. O povo não gosta que a gente fala isso. Ainda não. Mas, de repente, vai chegar um momento que eu vou ter que vir aqui e falar o que aconteceu. Mas vamos lá. 70 vezes 7, Júlio. Vamos lá, dom de cura. Dom de cura. Em Mateus 10, do 7 ao 8, nós vemos o Mestre Jesus enviar os seus discípulos em uma missão. Vamos falar de dom de cura. Preste atenção nessa missão. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem demônios. No verso 1, ele já havia feito uma transferência de autoridade para os discípulos. No verso 1 de Mateus,
vou falar para você, Mateus 10. No verso 1, ele tinha feito aquela transferência ali. Ele fala, eu te dou o poder e a autoridade, todo poder e autoridade, não sei o quê. Ele passa aquilo ali para os discípulos. Por quê? Ele já está planejando mandar a galera. Então, quando ele chega ao 7 e 8, ele vai e fala isso para eles. Qual é a direção? Vocês já receberam. Agora, a minha direção é essa. Você vai pregar, vai dizer que o reino está próximo, você vai curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios, tá? Jesus deixa isso bem claro ali logo de início, tá? Que ele está passando essa autoridade para ele, tá? Ele fez a transferência de autoridade aos discípulos e deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. O dom de curar requer fé. Existe a fé exercida somente pelo ministro. A gente falou isso há pouco tempo, né? A fé de quem ora, a fé de quem recebe. Existe a fé somente exercida pelo ministro quando a fé do paciente é fraca ou nula, como é o caso da filha de Jairo. Aquela menina não tinha fé, ela estava morta. Então, ali foi a fé dele, nesse caso. E a filha de Jairo está lá em Marcos 5, 35 a 43. Existe também a fé de Marcos 2, 5, onde a fé necessária foi a fé dos amigos, que abrem o telhado e descem um amigo ali. Olha a fé daqueles caras. Jesus poderia ter saído da casa antes. E eles iam tirar a telha e tudo mais. Mas eles tinham tanta fé que Jesus poderia curar, que a fé que contou ali não foi a do doente, foi a dos amigos dele, né? Que você tem amigos que fariam isso por você. Eu sei que hoje está difícil, mas ainda tem gente boa, gente. Não desiste, tá? E a fé da mulher do fluxo de sangue, em Mateus 9, 22. Que fé foi aquela? De se arrastar, não poderia tocar, ainda mais num rabi, ela não poderia tocar em ninguém, ainda mais num rabi, num mestre, tocar na roupa. E ela estando impura. Ela quebrou ali a lei, ela foi totalmente de encontro à lei, ela tocar num homem, num rabi, estando impura, estando impura. Por isso que Cristo para e fala, pô, peraí, cara. Alguém me roubou. Cristo, como Deus, falou, eu sei quem me tocou, obviamente, e quais são as circunstâncias que ela rompeu. Sim. E o tamanho da fé. O tamanho da fé. Eu sei que eu vou tocar, vou ser curado, mesmo estando transgredindo isso aqui. Caramba. Um risco, né? É um risco. Poderia ser apedrejada. Sim. Olha o risco. Mas para ela... Mas é esse o risco, Júlio, que eu tenho falado todo santo dia lá naquele tico-tico. A gente precisa estar preparado para esse risco. A gente não tá. Júlio, nas lives entram pessoas chorando suas desgraças, que nem são tão desgraças assim, mas elas não estão conseguindo enxergar as circunstâncias que elas estão passando. Eu falei, gente, e se Deus apertar um pouquinho mais? Você desiste dele? Deixa eu dar um conselho aqui para acho que todo cristão brasileiro deveria pesquisar isso e buscar e assistir e estudar. Pesquisem a igreja perseguida. Acho que nunca mais a gente reclama de nada. Nunca mais. Acontecendo no passado e acontecendo nesse exato momento. Igreja perseguida. Vai no YouTube, aqui no YouTube, e pesquisa e começa a assistir algumas coisas. Isso vai fortalecer a tua fé, isso vai nos trazer vergonha. Sim. Isso vai falar, caramba, meu irmão, eu não posso mais reclamar, não. Eu não tenho direito de chegar diante de Deus e reclamar. Porque lá eles já estão sendo perseguidos há muitos e muitos anos. Sim. Aqui já começou. Sim. Tá? Já começou. E eu já venho batendo nisso aqui já tem um tempo. Só vão despertar quando ficar intenso. Isso aí. Nós já estamos sendo perseguidos. Tá? Não sei se você assistiu, uns anos atrás, um missionário, um pastor, ele tinha muitos contatos no Itamaraty, no Brasil, e ele foi para um país e quando ele chega lá, apresentam para ele um pai e uma mãe, que o filho está preso, ele foi preso por... descobrindo que ele era cristão, ele foi preso. Eu não sei agora qual país, eu não me recordo. E quando ele chega na cadeia, tem uma regra, que quem pregar o evangelho vai ser torturado e quem se converter é executado.
Desde que o garoto chegou lá, ele não parou de pregar o evangelho. Ele é jovem, ele tinha 16, 17 anos quando ele foi preso. E aí a mãe e o pai sentam com esse brasileiro e começam a contar. Todos os dias eles enfiam agulhas debaixo das unhas do meu filho para torturar ele, assim, 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 assado. Aquele pastor, ele não aguenta aquilo, ele fala, não, eu vou entrar em contato com o consulado tal, e os pais olham e falam para ele assim, por quê? Meu filho está pregando o evangelho. Caramba. Por que você quer tirar meu filho lá de dentro? Tantos já reconheceram Jesus e já foram executados. Cara, que convicção é essa, Júlio? É um outro nível. É um outro nível. A gente não aguenta nada, Júlio. Nada, nada. Faltou o pão, a gente já tá repensando. Fica um pouquinho mais difícil, a gente já repensa. Por que eu insisti tanto em ficar na região dos lagos? A minha mãe falava para mim, ela falava assim, Carla, não sei o que Deus está fazendo com você. Eu não tenho 50 centavos na minha conta. Ela falou, isso nunca aconteceu na minha vida. Ela falou que sentava para comer, ela ficava assim, como que eu posso comer com requeijão, queijo, presunto, tudo mais na minha casa, sabendo que a minha filha pode não ter nada para comer agora. E ela nem sabia, né? Mas a maioria das vezes realmente eu não tinha. Mas a convicção de que, não, eu não estou aqui à toa. O Senhor vai fazer alguma coisa. O Senhor está fazendo alguma coisa. Sabe o que é você rodar a tua casa inteira, Júlio, atrás de uma moeda de 10 centavos para comprar um pão? Tinha biscoito que veio na cesta básica. Eu não queria um biscoito. Eu queria um pão. E não tinha o pão. E aí? É essa a convicção que a gente precisa ter. Senhor, eu vou suportar isso. Eu posso passar sem o pão, eu posso passar sem isso, eu posso passar sem uma refeição, sem 2 refeições, até porque eu tenho um estoque, eu posso passar até um bom tempo. Mas a gente não pensa, né, nisso. A gente não prepara. Eu vi um mocinho, gente, no Instagram, Chileno Vergara. Ele faz parte de um projeto missionário chamado One Passion. One Passion. Você vai entrar lá, você vai ver. Eles só trabalham... Não sei se você já entrou numa página deles, Júlio. Não, você já me falou. Mas eles só trabalham em países de extrema perseguição. É só assim. Então, na pandemia, quem era cristão não recebeu ajuda daquele governo que não reconhece o cristianismo como religião. Então, eles não receberam roupa de frio, porque não podia trabalhar, não podia abrir nada, todo mundo de máscara na cara e ninguém faz nada. Não receberam comida, não receberam nada. E esse grupo, eles juntaram dinheiro para comprar uma família que estava sendo escravizada. Eles compraram, montaram um comércio para essa família e ensinaram essa família a ser livre de novo. E eu fiquei, assim, maravilhada. Falei, gente, é isso. Esse é um dom. É. Esse é um dom. É um tipo de dom, é um tipo de fé que são para as pessoas especiais. Não é para qualquer um. Não dá para cobrar de qualquer um. Não dá. Só que dentro dessa relação aí de dons ministeriais, né, a gente tem o dom de socorro, o dom de ajuda. Sim. Então, se você não tem capacidade de ir, se você não vai ter estômago para ir, abençoa quem vai. Ajuda quem vai. Investiga antes de ajudar, mas ajuda. Investiga. Gente, tem tanto trabalho sério. Cuidado, gente. Cuidado. Também não podemos generalizar que todo trabalho é sério ou que todo trabalho é fajuto. Investiga. Tem que investigar. Investiga. Porque a gente, com o coração cristão, a gente quer ajudar. A gente é bobo. Quer ajudar, a gente é bobo. A gente cai em muita coisa. E às vezes toma na cabeça. Aí quando chegar um sério, a gente não quer ajudar porque tá magoado e acha que aquele ali também é golpe. Lembra do garoto que falou, ó o lobo, ó o lobo, ó o lobo. Aí o lobo nunca vinha. Quando foi o lobo de verdade, ninguém acreditou. Ninguém acreditou. É isso. Então a gente precisa investigar. Precisa olhar os frutos. Pelos frutos você vai conhecer. Então, olha os frutos, gente. Ai, Deus, vamos lá. Vamos lá. O dom de operação de milagres. Os milagres são os atos de poder mais evidentes e que mais atraem, porque pois o milagre é a intervenção sobrenatural na função normal da natureza. Eu amei essa frase, gente. O milagre é a intervenção sobrenatural na função normal da natureza. Deus, ele não vai criar algo novo para fazer um milagre, ele vai fazer um milagre com o que já existe. Ele vai modificar a forma que aquela natureza se comporta. O milagre não depende das leis e de sistemas naturais, pois Deus age completamente fora da nossa compreensão humana. É através da operação de milagres que Deus revela o seu poder entre os homens. E aqui, em Operações de Milagres, a gente poderia citar diversas passagens bíblicas. Eu fiquei até na dúvida de qual colocar, não coloquei nenhuma. Porque são muitas. Muita coisa. E às vezes a gente acha que esse dom aqui, isso é só da época da Bíblia. Lembra o dia que a gente ia gravar e o Rio de Janeiro estava chovendo pra caramba? E aí eu brinquei com você, eu falei assim, vamos orar, Elias. Orou, a gente pode orar. E você falou assim, vai lá, Elias, ora. Eu orei, mas eu não...
Eu duvidei. Não choveu, Júlio. Não choveu. E eu falei assim, Jesus, me perdoa por ter duvidado. Mas não choveu, não choveu. Não choveu. Não choveu. A gente poderia ter gravado. Foi o dia que o prefeito, o governo, mandou não sair de casa. Aqui no Rio de Janeiro, teve um tempinho atrás que o governo falou, não sai de casa, tá vindo uma chuva torrencial, vai ser algo que vai alagar e não sei o quê. Eu peguei carro, botei pra cima, que minha garagem subterrânea, falei, vai encher. Vai encher. Nem choveu. Sabe, sei lá, quantos Elias oraram junto comigo também? Mas eu acho que a culpa é da Carla. Que a Carla orou e não choveu. Atrapalhou a programação do prefeito. Do prefeito. O prefeito e o governador saíram como mentiroso. Gente, a gente tá brincando, mas é verdade. Você tem acesso a esse tipo de dom. A gente precisa acreditar nesse tipo de dom. Eu acho que quem mais usa esse dom para não chover são as noivas, né? Não acredito. Não pode chover, não pode chover. Vamos pro próximo dom, gente. Dom da fé. Esse aqui é maravilhoso. Diferente do que se possa esperar, tanto o Gordon Shaw quanto o comentário bíblico Bruce dizem que o dom da fé aqui, ele se refere à fé que remove montanhas e desafia o impossível. Então, o Gordon Shaw e o comentário bíblico Bruce, eles são unânimes nisso. Para eles, essa questão do dom da fé aqui não é a fé de salvação, é a fé que move montanhas, tá? É aquela fé que desafia tudo e todos. Que é bem diferente da fé salvadora de Atos 16:31. A fé salvadora, ela opera dentro do plano de salvação, enquanto a fé sobrenatural é um dom do Espírito Santo que abre as portas para situações além das expectativas. Tem algo a falar sobre a fé? Não. Nossa, ele fez uma cara, gente. Ele fez uma cara assim tão compenetrada. Não. Então, deu para entender, né, gente? Tem dois tipos de fé. A fé para a salvação é aquela fé quando você crê em Cristo, que você crê que Ele é o único suficiente Salvador, que Ele morreu na cruz por você. E essa fé aqui, o dom da fé, é você ter fé que coisas impossíveis podem acontecer. E isso realmente é um dom. Dom de variedade de línguas. Agora chegamos na parte que o Júlio mais queria. Vamos lá. É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, podendo ser línguas humanas, idiomas, ou línguas que não podem ser aprendidas. Um dom miraculoso para a comunhão com Deus, podendo conter revelação, advertência, profecia ou ensino, através dessa variedade de línguas, tá? Só que aí, de novo, né, o tópico de baixo já é a interpretação de línguas, então não vou entrar nele para a gente não cortar muito o assunto, né? O Júlio deu uma explicação bem calvinista ali sobre a glossolalia. Sobre a questão da glossolalia, tá? No início, Carla, não lembro dessa parte. Volta lá que ele deu uma explicação muito boa, gente. De verdade. Foi muito boa mesmo. Bem detalhada. Então, assim, aqui está dizendo que existem variedades de línguas. Tem os idiomas e tem as línguas que não podem ser aprendidas. Você vai ver Paulo falando lá em 1 Coríntios 14, que ele vai falar que a tua mente fique frutífera, que você fala, mas você não tem a compreensão do que você mesmo está falando, mas que aquilo ali é para uma edificação pessoal. Uhum. Eu já contei aqui de um culto que eu estava com um grupo jovem, em que a esposa do pastor da casa estava falando para as mulheres, uma oração bonita para as mulheres. Do nada, aquela oração virou toda em línguas. E aí o garoto regalou o olho e me cutucou. Carla, abre o olho, abre o olho, abre o olho. Eu falei, o que foi ele? Você não tem noção do que ela está orando. Eu falei, não, fala. Aí ele, pera. Ela está repreendendo os espíritos de cobra, que tem mulheres aqui dentro dessa igreja, não sei o quê. Cara, era um espírito de serpente maligna que estava agindo naquelas mulheres através de fofoca, picuinhas e não sei o quê. Deus não deixou ela falar aquilo audível. Ela começou a orar e pulou para línguas. E ele que tinha o discernimento entendeu. Já a maioria da mulherada estava lá com a mãozinha para cima, às vezes estava até com a cobra ali, né? E que bom, né? Que ela não entendeu, não ficou ofendida, né? Mas Deus usou aquela questão das línguas para que ela fizesse uma intercessão ali naquele momento, daquele culto ali, que era um culto de mulheres, tá? Então, agora a gente já pula para a interpretação de línguas. A interpretação de línguas é a capacidade concedida pelo Espírito Santo para que possa haver compreensão, transmitir o significado de uma mensagem. Havendo a interpretação, a mensagem pode ser compreendida por toda a igreja. É recomendável que quem fala em línguas busque também o dom de interpretar. É recomendável. Paulo disse que a gente pode buscar com zelo os melhores dons. Então, por que não buscar, né, a interpretação? Carla, mas eu falo em línguas, mas eu não tenho interpretação e não tenho interesse. Tá?
Pode ser que você não tenha interesse para você, mas já pensou salvar a tua igreja através do discernimento de espírito e da interpretação de línguas? Às vezes alguém está ali simulando alguma coisa, o Espírito Santo vai testificar para você que não é verdade. Você pode intervir. Minha mãe, certa vez, Júlio, estava num culto, minha mãe estava no coral, lá na galeria. E ela olhou para baixo e viu que veio uma irmã no giraia, balançando. Ela foi até uma irmãzinha muito, muito idosa, pegou a cabeça da irmã e começou a sacudir de um lado para o outro, a ponto de quebrar o pescoço daquela irmã. Minha mãe cutucou um menino, que cutucou outro menino, que cutucou outro menino e avisou um pastor. Aí o pastor olhou assim, não deu muito crédito não, achou que era o Espírito Santo. Até que um outro pastor foi lá e falou assim, sai em nome de Jesus. A mulher que estava sacudindo, todo mundo caiu, demoniado. E estava todo mundo achando que era, olha que glória, ela roda a saia dela para um lado, ela roda para o outro e balança a cabeça da irmã. Nossa, ela está transmitindo bênção para a irmã. Ela ia ferir aquela pessoa. Então, é bom que a gente busque, gente, para isso. Ela iria ferir fisicamente e o que ela não estaria fazendo espiritualmente? Pois é, você não sabe. Qual era a ritualística que ela estava fazendo? O que ela estava fazendo ali? A gente não sabe. E irmã da saia, do manto. Eu gosto de vestidão também, não me bote nessa história. Mas era do manto, tá? Então, vamos lá, gente. O próximo dom de profecia. Também não falei muito a respeito dele, mas vamos lá. Como manifestação profética, o dom está disponível a todo cristão que deseja e busca. O profeta não adivinha o futuro, apenas anuncia a vontade de Deus, exortando e consolando. Toda profecia deve ser julgada. Isso é bíblico. Não saia acatando toda e qualquer profecia. Não, amém, recebo. Não, pondera. Sempre pondere as profecias, tá? Então, o dom de profecia, ele está disponível, e quando Paulo vai falar a respeito dos dons, ele fala, busque com zelo os melhores dons, e ele fala que ele gostaria que todos falassem línguas, lá no 14, mas era preferível que profetizassem, porque quem profetiza edifica toda a igreja, tá? E aí a gente vai entrar no amor. O amor é o mais sublime dos dons. Paulo encerra o capítulo 12 orientando que a igreja de Corinto busque com zelo, com empenho, com desejo os melhores dons, e ele já aguça o interesse pelo capítulo seguinte, dizendo que vai apresentar agora um caminho que é melhor, ou seja, um caminho que é excelente. Paulo não diz que a língua falada desde Atos 2 são línguas de anjos, primeira coisa. Paulo não diz isso, mas era o que essa igreja acreditava. Eles acreditavam que eles estavam falando em língua dos anjos. E por isso que eles começam a se achar muito mais especiais. Quem falava começa a menosprezar quem não fala. Essa é a treta ali que está acontecendo em Corinto. O que ele fala é que, ainda que eu falasse, né? O Júlio falou isso logo no início. Ainda que. Ainda que. E eu coloquei aqui, ainda que do verbo mesmo que eu falasse. E no original, a expressão usada ali foi se eu falasse, ou no caso de eu falar a língua dos homens e dos anjos. Se não tivesse amor, seria como metal que soa, como um sino que tine, ou seja, palavras vazias. Você pode falar a língua dos anjos, que não são as línguas estranhas, e ainda assim não tem nada ali. Sem amor, você não tem nada. Não deu para a gente entrar aqui na questão de empatia, mas eu já digo para você, a gente está sempre batendo na questão da empatia. Se você não sente empatia pelo próximo, você não vai receber dom, você não vai ter ministério. O dom é para o próximo, o ministério é para o corpo. O dom é para o corpo. Se você não sente empatia, se você não sente piedade, amor, você não vai conseguir nada. Diferente do amor passional e egoísta, o amor ágape é um amor de amizade, que quer o bem do próximo. A fonte desse amor está em Deus, que amou primeiro, 1 João 4,19, e entregou seu Filho para reconciliar consigo os pecadores, nós. Isso aqui você vai ver em Romanos 5:8, 8:32 ao 39, 2 Coríntios 5:18 ao 21, Efésios 2:4 ao 7, João 3:16 e 1 João 4:9, do 9 até o 10. Agora o Júlio vai ficar feliz. Nos tornando eleitos, Efésios 1:4 e seus filhos, em 1 João 3:1. Paulo enaltece o amor e finaliza lembrando que que quando o perfeito vier, o perfeito que é Cristo, tudo que é imperfeito vai desaparecer. Porque hoje a nossa compreensão ela é imperfeita. Agora permanecemos na fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Existem profecias, porém, elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará logo, porque só o amor é eterno. Todos os outros dons, imagina, para que você vai profetizar no céu?
Para que palavra de conhecimento, estando com Jesus, o dono do conhecimento, a fonte? Mas o amor não. O amor não, ele vai continuar. Então, agora vamos entrar, estamos quase acabando, gente, na necessidade e utilidade. Gente, não tem como você pensar em dons sem você pensar na questão da necessidade e utilidade. Carla, mas você está usando os dons como simplesmente uma arma, um subterfúgio? Não. Os dons, eles edificam muito a gente. Quando você ora por alguém, você sai tão feliz ou mais do que aquela pessoa que você orou. Quando alguém é curado, você está orando, a pessoa fala, não, passou, fui curado. Aquilo ali é incrível para você, talvez até mais do que para a pessoa. Se a sua fé foi a maior ali, então, show de bola. É mais para você. Mas vamos lá, qual a necessidade dos dons? Em Atos 1:8, Jesus fala, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Porque o revestimento do Espírito Santo nos capacita para o serviço. 1 Coríntios 12, do 7 a 11, Paulo diz que a cada um é dada uma manifestação do Espírito, não quer dizer que seja uma só, tá, gente? É dada uma manifestação visando o bem comum, ou seja, o bem do grupo. Então, no verso 12, Paulo faz uma analogia com o corpo humano. E o Subirá, ele fez uma analogia muito interessante. Ele falou assim, você é parte de um corpo, não seja a verruga, que não serve para nada. Eu amei. Não seja a verruga, não seja a cutícula. Né? Seja a parte útil. Seu apêndice. Menino, até o apêndice é bom. Sabia? Eu não sabia. Eu não sabia, não. O apêndice é bom. O apêndice guarda as bactérias que o seu organismo precisa quando você sofre uma intoxicação. Então, se eu, por exemplo, eu não tenho mais apêndice, dependendo do país que eu for, que não tiver água tratada e tudo mais, eu não duro uma semana. Porque meu organismo não vai ter como lutar contra aquilo. Retire sobre o apêndice. E eu achava, sério. Eu falava assim, tirei o apêndice, que diferença faz? Menino, faz. Cara, mas agora, religados é cultura. Escreve aí se você sabia que o apêndice tinha essa... Cara, não. Todo mundo sempre falou, pra que serve o apêndice? Pra doer e tentar te matar. Não, tadinho. Vem a Carla, com sua total cultura e conhecimento, e nos dá uma aula de apêndice no meio dos dons. Cara, só ela. Palmas pra Carla, meu irmão. Quem coloca apêndice junto com dons? Quem coloca apêndice? Só no Religade você vai ter isso. Só aqui. Alguém... Meu Deus do céu. É porque quando eu fui fazer a cirurgia, eu entrei no YouTube e assisti como é que tirava o apêndice. E trouxe. Aí eu pesquisei tudo. Eu passei hiperfoco, Júlio. Vamos lá, vamos voltar para coisas de Cristo, que as coisas são sérias. Aqui é um podcast sério. Nunca foi. Quer dizer, pode ter sido lá atrás. Olha só como é que eles esculacham o podcast dos outros. Não, Júlio. Pode ter sido lá atrás. Realmente era mais sério. Eu estraguei esse podcast. Oh, Jesus. Júlio, era mais sério. Era coisa, né? Era, gente, desculpa. Testemunho de Deus curando mulher com AIDS gente. e tal. E a gente falando de dons e falando de apêndice. Falando de apêndice. Meu Deus do céu. Desculpa, gente. Desculpa. Sinto muito. Vamos lá. Então, a gente falou aqui sobre a necessidade e a utilidade. Então, agora vamos falar sobre qual é a utilidade dos dons. No capítulo 14... Quer dizer, o capítulo 14 marca a parte mais explícita na correção de Paulo a respeito do uso errado dos dons. Porque, sim, é possível você usar os dons de forma errada. Os dons, eles são entregues a você. Como você vai usar? É um presente, a gente falou lá no início, é um presente que você não merece, é uma graça alcançada sem você merecer e entregue pelo Espírito Santo. Gente, não brinque com o que o Espírito Santo entrega na tua mão, gente. Isso é muito sério, muito sério. Eu já vi pessoas cobrando para fazer oração de cura e não vou dizer para você que aquela pessoa ali estava agindo por alguma entidade ou alguma coisa, não. Eu acredito que sim, que em algum momento ela se corrompe. Mas o dom estava ali. E aí, lembra lá atrás, quando a gente falou sobre como alguém pode fazer isso com o dom? Porque se a pessoa tem pecado, como assim o dom? E aí a gente lembra daquela passagem. Que se não fosse possível manter o dom e ainda assim errar com o dom, Jesus não diria, apartai-vos de mim. Mas em teu nome eu fiz milagres e prodígios. Isso aí. Apartai-vos de mim. Então, muito cuidado com o que você recebe do Senhor. Muito cuidado como você vai zelar por esse presente que o Senhor está te dando. O teólogo Gordon Fee entende que o dom da variedade de línguas era entendido pela igreja de Corinto da mesma forma que muitas igrejas hoje, ou seja, considerando ele como um dom de língua dos anjos, lá no
no capítulo 13, verso 1. E que o uso público excessivo, lá no verso 14, do 15 ao 19, não estava edificando a igreja. Muito pelo contrário. Tanto que no 14 inteiro, Júlio, a gente vai ver Paulo falando a respeito da língua. Ele explica, olha, a mente vai ficar infrutífera, que fale um ou dois, que haja intérprete. E no final ele fala, não proíbam que falem línguas. Não restringe ao falar em línguas, mas que tenha ordem e decência. Então, Paulo não proíbe falar em línguas e não diz que essas línguas são idiomas estrangeiros, como sustentam algumas linhas teológicas. Mas ele explica que é preciso ter bom senso quanto ao falar em línguas em público, pois não há compreensão em quem escuta, exceto quando há interpretação. Então, não há edificação para os demais quando não há interpretação. Lembrando que, embora muitos ministérios foquem apenas em um único dom, e justamente no dom que deu trabalho para Paulo, e o único que, sem interpretação, não possui utilidade para o corpo, não esqueçamos do verso 7 do capítulo 12. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, esse versículo aqui, ele já diz para mim que, embora o dom de línguas ele seja para edificação pessoal, se o Espírito concede a manifestação visando o bem comum, até o seu dom de língua pode ser precioso para a tua comunidade de fé. Aprenda a usar o dom de língua da forma correta. Carla, como eu faço isso? Vai orar. Vai orar, não fica atrás de gente que vai te entregar a resposta milagrosa. Cuidado com as respostas milagrosas. Às vezes pode ser uma mentira e você está tão sedento para alguém fazer o que você não quer fazer que você vai acreditar naquela resposta. Então, esse versículo deixa claro que esse presente da parte de Deus serve para servir a comunidade de Cristo. No verso 18 diz, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E pulando para o verso 27... diz, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Passando do verso 28 para os dons ministeriais, a gente vai ver os dons ministeriais que são apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que a gente vai falar isso um outro dia, porque não dá para falar numa vez só. A gente precisa, esmiuçar cada um deles, vai ser muito proveitoso, tá? O batismo com o Espírito Santo nos reveste, capacitando o nosso ministério, os dons, que são as ferramentas para a execução desse ministério que Paulo já deixa explícito, ordenando em grau de funcionalidade. Olha como é que Paulo fala. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda ou ministério de socorros, tá? Os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. Só que aqui, no original, diversas línguas, aqui já não está falando de línguas estranhas, tá? Aqui no original está falando idioma ou dialeto usado por pessoas diferentes e de outras nações. Aí você vai dizer para mim, eu não vou estudar outro idioma não, porque eu não pretendo sair do Brasil. Gente, isso aqui é ministério dentro da igreja. A minha filha aprendeu a falar inglês no Duolingo e ouvindo música e assistindo filme. Aí hoje ela está trabalhando numa pousada. Aí o cliente chegou falando um inglês britânico, que é o mais fácil, de entender, o mais difícil. E aí ela viu que ele estava todo enrolado, ela começou a se comunicar com ele em inglês. E aí o cliente que estava atrás para fazer o check-out virou e falou assim, quem estava falando inglês? Ela, eu. Ele, nossa, você falou muito bem. Gente, Duolingo, tá? Não é propaganda pro Duolingo, não, mas sim, aprenda outro idioma. Você tem interesse de fazer missões numa tribo indígena, alguma coisa do tipo, aprenda, vai estudar. Tem um projeto, Júlio, não sei se você já viu um projeto que eles estão... Sabedoria e conhecimento, lá no início. É isso aí, volta lá atrás. Volta lá atrás. Tem um projeto que eles estão traduzindo a Bíblia para linguagens indígenas brasileiras. E eu achei isso um barato. Legal. Existem quantos mais tribos que não têm acesso também, né? Então, vale a pena, gente. Se esforcem, tá? Todos os dons aqui. Para mim, hoje, o mais complicado aqui está sendo o dom apostólico dentro da igreja, porque hoje em dia o apóstolo é o cara que fica sentado no trono. Quando, nessa época aqui, da palavra de Deus, da Bíblia, o apóstolo era o cara que ia na frente. Ele ia primeiro. Aqui os apóstolos mandam. Aqui só manda, só fica no trono, né? Mas vamos lá, já fizemos a nossa crítica. Como buscar os dons? Aí agora fica interessante. Como buscar os dons? Em Marcos 6, do 1 ao 6 diz, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviram ficaram admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que foi dada? E estes milagres que ele faz?
Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Você jamais vai desejar algo que você não acredita. O princípio para receber algo é conhecer e aprender a respeito desse algo. E nesse processo você vai desejar. O Espírito de Deus vem sobre você de acordo com a sua fome e a sua sede. É preciso permanecer sedento. A gente falou isso no último podcast, que a gente chegou naquela conclusão, né, de que Elias ia meter o pé e não ia passar. Que ele falou, fica aí, eu vou lá do outro lado. Tentou dar uma volta. E se Eliseu não vai atrás, gente? Elias tentou dar uma volta no Eliseu. Se Eliseu não vai atrás. Mas por que ele foi atrás? Porque ele sabia que tinha uma promessa para ele. Então, alguém falou para você lá atrás, você tem um dom assim, assim, assim. Nunca chega, aí você desiste. Ah, não vai acontecer, não, acho que não é para mim, não. Né? Espero que você não esteja esperando a próxima vida, tá? Porque a gente não é biodegradável, não tem essa, não. Vamos lá. Em João 7,37, Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu amei essa analogia. Muitas vezes nós até temos ido a ele, mas não estamos bebendo, porque não estamos sedentos o suficiente. Salmos 107,9 diz: porque ele sacia os sedentos e satisfaz plenamente os famintos. Se ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto, talvez a gente não esteja com tanta fome como a gente deveria. Talvez a gente não esteja. Eita. Vamos lá. Domingo após domingo nós vamos a cultos. A gente literalmente está acabando, tá? Domingo após domingo nós vamos a cultos, onde nos tornamos plateia. Pagamos os dízimos e as ofertas. Cantamos e voltamos tão vazio quanto entramos. A mensagem da noite não dura na nossa mente nem o tempo necessário até chegar no portão da igreja. De tão envolto nós estamos em nossos pensamentos, obrigações a cumprir, seja na igreja ou na vida cotidiana. A gente, quantas vezes, gente, o culto acabou e você fala assim, mas a pregação foi sobre o quê mesmo? Você perguntar na porta, vai ter muita gente que não vai saber, Júlio. Porque não conseguiu se conectar ali no culto. O Danduque, ele diz que nós precisamos manter a nossa mente fora do caminho, não nos preocupando com o que as outras pessoas vão pensar de nós. E ele continua afirmando que se focarmos em Jesus, os dons sobrenaturais virão com naturalidade. Precisamos nos render ao Espírito Santo, deixando de fora os sofismas. Sofisma é aquele negócio que parece muito que é verdade, mas não é, tá? E dúvidas que possam surgir em nossos pensamentos. Quando você estiver em uma atmosfera onde a presença de Jesus seja perceptível, seja no culto ou orando sozinho, responda a essa presença, se expresse em adoração. Eu vou ter que dar uma pausa, porque eu vou falar para você aqui 7 palavras hebraicas que significam louvor, mas eu preciso dar uma pausa nessa frase. Quando você estiver em uma atmosfera onde a presença de Jesus seja perceptível, seja no culto ou orando sozinho, responda a essa presença. Se expresse em adoração. Sabe qual é o problema? A gente fica travado. A igreja, a gente precisa cantar no culto, mas eu não conheço a música. Lê a tela, mas canta. Sim. Canta, a gente precisa estar envolvido no que está acontecendo ali. Participe do culto, levante a sua mão, feche os seus olhos, tenha alguma manifestação corporal, porque é o que eu vou te falar agora. Me permita te mostrar 7 palavras hebraicas que são expressões de louvor e adoração que foram traduzidas tudo como louvor na nossa Bíblia, tá? Não vou falar os versículos, gente, porque o tempo da gente vai ficar muito curto e você vai pegar a apostila lá, vai estar aqui no link na comunidade, bonitinho. Eu só vou liberar a apostila lá no Drive quando esse episódio acabar, para você não sair correndo lá desesperado. Primeira palavra, Tówdah. Se escreve Towdah. Essa palavra aqui, ela significa louvor de gratidão. Nas Escrituras, onde nas Escrituras você vai encontrar? Salmo 684, Jeremias 17:26, Salmo 50:23, tá bom? Tówdah significa sacrifício de ações de graça, que é demonstrado com o levantar de mãos em adoração e aceitação. Só que esse levantar as mãos é em forma de concha, agradecendo a Deus pelas coisas que temos em nossas mãos e pelas coisas que ainda não recebemos. Você levanta a sua mão em concha. A gente faz isso no culto, às vezes a gente nem percebe. É um tipo de adoração. Eu faço isso... eu não sei se é coisa minha, tá? A forma e a posição da minha mão. Uhum. Se alguém tá lá no
no altar, como no púlpito, ou apresentando uma criança. É assim. Bênção apostólica, eu recebo. Adoração a Deus, está orando para Deus, é aqui. Você faz o Távida. Isso aí. Ou você recebe de Deus, ou você oferta para Deus, ou agradece a Deus pelo que você já tem. Já tem, isso aí. Então, tá vendo? Você formas. tá certíssimo. Você tá certíssimo. Por isso, no final você vai ver isso aqui. Jesus! É uma adoração perfeita no final. Olha só, Júlio. Vamos lá. Que legal saber que você faz isso. A gente faz, às vezes a gente nem sabe, porque a gente não sabia disso aqui. Eu não sabia, isso aqui é recente para mim. Próximo louvor é o Iada, que é o louvor de poder. Nas escrituras você vai achar ele no Salmo 111:1, 28:6 e mais alguns aqui. Enquanto a Tówida é o primeiro passo na adoração, o Iada também usa as mãos, só que dessa vez elas estão estendidas enquanto confessamos, louvamos, cantamos e damos graças à natureza e à obra de Deus. Levantar as mãos com toda a força, regozijando como resposta, é o que você falou. Já é a mão espalmada, é o louvor Iada. É uma forma de adoração. Aí agora vai entrar um dos meus preferidos. Que não era até pouco tempo, eu fiquei mais pentecostal. Que é o louvor halal. Esse daqui assusta. Louvor halal significa celebração de louvor. E nas escrituras a gente vai ver em Salmo 35:18, 119, 175. Segundo o dicionário Strong, halal significa ser um tolo aos gritos, delirar por Yahvé. É a forma mais exaltada. O Salmo 119, 175 diz assim: viva minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Ajudem-me os teus juízos. Enquanto uma tradução mais literal seria algo como: que viva minha alma e que ela seja absolutamente louca pela tua presença. Caramba. Essa seria a tradução mais literal para isso. Que viva minha alma e ela seja absolutamente louca pela tua presença. A gente interpreta, né, a palavra louca e tudo mais como algo pejorativo. Mas aqui ele está falando a loucura de eu não posso viver sem. Eu amo, eu preciso, eu necessito, eu sei que vem dali. Então, é o louvor mais exaltado. E aí, nesse modo, você está comemorando a Deus de uma maneira muito próxima do que você faz quando você assiste o seu time de futebol. A gente faz para o time, mas a gente não faz para Deus. A gente faz para o time. Então, vamos lá. Você já entendeu, né? Quando vem a ola, que você está sentindo aquilo tudo. Gente, é muito parecido, gente. É a mesma forma de adoração, de expressão corporal, tá? Aí vem o zamar, que é o louvor melodioso. Você vai ver ele Salmo 147:7 e 144:9. Zamar significa tocar partes ou cordas de um instrumento musical, fazer música, cantar louvores, celebrar, ou seja, cantar acompanhado de instrumentos. Na língua hebraica existem vários verbos musicais, mas o mais predominante é chamado zamar. Você vai perceber que de todas as palavras aqui que significam louvor, só zamar envolve a música com o instrumento. Então, na igreja, como é que a gente faz? Vamos ao momento do louvor. É a música com a banda. Só que todo o resto são expressões de louvor também. Só que a gente só aprendeu uma, que é o zamar, e a gente nem sabia, né? Agora vem o barak, que é a adoração. Onde que está na escritura? Salmo 46:10. Barak significa ajoelhar-se e bendizer a Deus, para dar reverência a Ele como um ato de adoração. É a palavra hebraica para esperança, mas é traduzida como louvor por diversas vezes. Ela difere do louvor exuberante, porque zamar normalmente não precisa falar nada. Você só se ajoelha e espera silenciosamente na presença dele. É lindo. E agora a gente vai entrar no Terrilá, que você conhece o Terrilá por causa da Ana Paula Valadão. Terrilá significa cântico de louvor. Nas escrituras você vai ver ele no Salmo 43, 22:3 e mais alguns. Terrilá refere-se a cantar. Cantar um cântico espontâneo. É a canção que está no nosso espírito. Cantar o nosso halal. O louvor Terrilá é um mandamento conforme Salmos 66:2 vai dizer assim: cantai a glória de seu nome, dai glória o seu louvor. Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes eu estou no culto e aí o pastor está falando alguma coisa, aí eu já estava lá embrasada lá no culto, pegando fogo, e aí começa a vir e eu começo a cantar. Baixinho, eu vou cantando. Quando acaba eu não lembro nada. E aí eu fico muito bolada, porque às vezes era linda aquela música. Eu falei assim, eu vou escrever. Não adianta, não era para mim. Era para ele ali, era aquele momento de adoração. E agora, gente, é o último, tá? O último é o Shabá.
Se você assistiu o último Religado Podcast, você viu que eu falei que eu fiquei chabando lendo teologia sistemática. Agora me diz aí se tem como. Shabá significa grito de louvor. Nas escrituras você vai ver em Salmo 47:1, 63:3, até o 4, 32 e mais alguns, tá? Shabá seria como dirigir-se a alguém em alto som, fazer barulho. Quando Deus se achega através do Terrilá, a alegria da congregação exalta a Deus com gritos de vitória e júbilo. Não tem como sussurrar. O Shabá é aquele que você não consegue conter, você vai glorificar alto, você vai se expressar com a sua voz. No livro O Poder do Louvor e Adoração, o autor Terry Lau diz que esse tipo de louvor faz com que os demônios calem a boca. Eu não sei se é porque você grita mais alto que ele. Porque você grita. Então, vamos lá. Uma mistura de Barak e Zamar pode ser encontrada em Salmos 98, 95, 134 e 145. No Salmo 50, você também encontra uma mistura do louvor Tóvida e Iada. Eu escrevi Tada, mas vou corrigir. Esses são os 7 passos que nos levam à presença de Deus. É a nossa adoração. Mesmo que a gente não saiba, a nossa adoração envolve esses 7 tipos de adoração. Então, imagina, você começando lá com o Zamar. Você chegou na igreja, começou o Ministério de Louvor a tocar, aí você começou com a adoração Zamar, enquanto os louvores são entoados com instrumentos. Aí você passa para o Tóvida, que aí você faz a mãozinha espalmada, agradecendo. E aí você progride para o Iada, celebrando com as mãos levantadas. A mãozinha que estava assim, agora ela já passa para outra posição. E na presença do Senhor, a gente sobe já para o Halal, sentindo o nosso corpo vibrar com a alegria dele e liberando o brado de júbilo do Shabá, até o nosso coração se aquietar e a gente entrar no Barak, ajoelhar na presença dele e no nosso lábio nascer um canto espontâneo do Terrilá. Já imaginou isso? Uau! Você começa cantando com a música da igreja, e aí você vai subindo tudo aquilo, e aí antes da palavra tem que descer, não tem? Se isso aqui fosse seguido, na hora da palavra, todo mundo estaria quebrantado. Se isso daqui fosse mecanismo de verdade ali, mas ensinar a igreja, vamos lá, vamos começar assim, vamos progredir. Vamos lá, libera. Aí entra a palavra ritual. Todo culto tem que ser um ritual. Não, sim, entendi o que você está falando. Entendi. Porque quando você já está na presença, você já está ali diante do trono. O pastor Zé Maurício fala sobre isso, que a gente chega com uma atmosfera, uma ambiência psíquica conturbada. Sim, de problema e tudo mais. E tal. Sua expressão tá outra. Sim. Você estava conturbado. Isso e aí. agora, olha. Agora a coisa... Então, é a mesma coisa no culto. Tem que mudar a ambiência psíquica para uma ambiência espiritual. Exatamente isso, né? Vamos fechar aqui, gente, que estamos chegando à conclusão, hein? Nos aguentem. Então, vamos lá. Se você nunca se entregou dessa forma, você precisa experimentar. Carla, na minha igreja não funciona assim. Faz no teu quarto. Faz a seleção de música e faz isso no teu quarto. Quando você começar a adorar a Deus dessa forma aqui, quando você começar a se entregar dessa forma, eu acho muito difícil você não ser batizado com o Espírito Santo. Ai, Carla, mas eu não consigo. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Vai separar tempo para Ele. Tem uma fotinha, Júlio, que é Jesus, é um desenhozinho. Jesus sentado numa mesa, 2 pratos e uma rosinha no meio. E ele assim, olhando para frente. Aí estava lá, quantas vezes ele ficou te esperando e você não foi? Quantas vezes a gente termina o dia e não tira nem um minutinho para Ele? Então, gasta esse tempo com Ele. Às vezes você está querendo dom, você nem sabe para quê. Foi o que o Júlio perguntou lá atrás. Para que você quer dom? Tem que ter um motivo. Dom na mão de quem não ama vai ser desperdício. Por isso que ele não entrega. Então, primeiro ame. Faz o que o Júlio falou, gente. Você está chegando religados aqui hoje. Falou assim, pô, pessoal estranho aí, faz piada no meio do estudo, 5ª série. Começa daqui para trás. Não começa com batalha espiritual, não. Começa daqui para trás, né? Só para fechar, gente. Mark Schubert diz que nem sempre você vai receber aquilo que você acha que quer, mas Deus te dará exatamente o que você precisa, porque quanto maior a obra de Deus, em você, maior será a obra que Ele poderá fazer através de você. Então, assim como servir ao Senhor, tendo a honra de fazer parte do seu exército, é um privilégio, para nós que amamos Jesus, buscar com zelo, empenho e desejo os dons precisa fazer parte da nossa vida. Não faz sentido um soldado se candidatar a uma guerra sem portar armas ou saber manusear. Por um lado, temos pessoas que desejam dons sem fazer ideia de como usar. Por outro, temos pessoas que estão satisfeitas não tendo dom nenhum. Que você não seja nenhuma delas. Eita, amém! Caramba! Falei que esse aqui ia ser especial?
Isso ia ser diferente. O inimigo tentou tirar isso. Né? Eu tô chamando. Caramba, que maravilhoso, gente. Que maravilhoso. Então, mais um estudo aqui para vocês. Mais um que Papai do Céu preparou. Então, voltem nesse podcast, analisem, estudem, não sejam preguiçosos. Vá lá, em cada versículo que foi falado, foi só ditado aqui para vocês. Vai lá, lê cada um. Gente, eu acho que se vocês pegarem o Religados e fazer como devocional, vai ser amplo. Vai ser Nossa. amplo, muito amplo. É. Mas vai valer a pena. Eu creio que vai valer muito a pena. Nós precisamos pedir os dons, sabendo para quê. Exatamente. Para que eu quero. Em como eu vou usar. E cuidado quando você receber. Você tem que cuidar dele com zelo, com um temor. Porque é algo que a pessoa... Eu não gostaria de te dar uma caneca de presente e chegar na sua casa para te visitar e ver a caneca quebrada ou no canto. Mas se eu chego lá e te pego de surpresa tomando café na caneca que eu te dei, eu vou ficar muito feliz. Eu acho que é assim que o Espírito Santo fica feliz em saber que ele nos deu esse dom, ele nos outorgou esse dom e nós estamos usando com zelo. Nós estamos usando com amor, nós estamos felizes por ter recebido o dom que pedimos ou até que a gente nem pediu. E abençoando outros. E abençoando Através outras dele. pessoas. Então, Exatamente. que esse podcast seja mais um canal de bênção para você que está assistindo. Mais uma vez eu quero agradecer a você, você que se inscreveu, você que deixou seu comentário, você que compartilhou, você que escreve para a gente lá nas mídias sociais, nos nossos directs lá. Nossa, você não tem noção de como a gente fica feliz, como traz uma injeção de ânimo pra gente. Quando marca a gente, quando né? marca a gente. O podcast lá no computador, o caderno e a Bíblia. Eu Isso. amo caneta, caderno, Bíblia, apostila lá A impressa. pessoa bota lá uma canequinha, bota lá na televisão, que tá estudando, cara. Então, isso pra gente realmente é o nosso pagamento. É o nosso pagamento. É isso. Cada vez que vocês fazem isso pra gente, às vezes ela me manda mensagem: Júlio, tu viu isso? Aí eu corro lá e, cara, eu vou ver, a pessoa também me marcou, eu vou lá e compartilho. É muito bom, gente. Muito obrigado a cada um de vocês que fica com a gente aí. Tem gente que não gosta da nossa brincadeira. Sinto muito, cara. Nossa. É tão pesado, né, Júlio, se a gente não brincar. Só pra deixar claro, eu tô praticamente há 2 noites sem dormir. Quer dizer, eu tô virada há 48 horas praticamente. Pra estar aqui. Pra estar aqui. Pra dar certo. Tem Então, gente que não sabe o que a gente faz. não faz ideia, Não né? faz ideia. Aí vê você lá, olá, religado. Não faz ideia. O que a gente tem que fazer para botar o sorriso no rosto e vir gravar? Porque não é fácil. Sapatear no estúdio. Oh! Deus é bom, rapaz. Deus é bom o tempo todo. Carlinha, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos preparar o próximo estudo. Terça-feira agora vai ser a gravação. Terça-feira agora. Você que está vendo no futuro, né? Você que está vendo agora, em 2024, em junho de 2024, terça-feira nós estaremos também no Insta e eu vou estar aqui com a parte 2 de um cara polêmico, já está dando umas polêmicas lá. Sério? Tem umas pessoas comentando lá no Instagram. E na terça-feira você não pode perder com José Maurício. Nós vamos falar de projeção, Meu Deus. desdobramento Meu Deus. e muito mais coisa. Muito bom. Que com certeza, eu vou falar aqui com toda certeza, não vai ter nenhum podcast que tenha falado dessas coisas que nós vamos falar. Cristão, não. Não, cristão não. Isso, Cristão, desculpa. não. Cristão. Cristão, não. Não tem. Não. Não tem. Você não vai encontrar outro podcast até agora. Depois da gente, eu acho que aí vão. Não é que eu tô sendo soberbo, não. É porque eu já. Não, porque abre realmente um leque.
não vai ter. Então você não pode perder esse Religados Parte 2 com o José Maurício, que vai ser uma coisa de pirar o cabeção. Mas você tem que falar a agenda, porque senão daqui a pouco o pessoal tá aqui falando, cadê? Vai... Na ordem, segunda agora aquele de produção, ontem. Agora qual é que sai? Segunda-feira agora. O de ontem, que foi com a psicóloga. Isso, é. Na outra semana, saiu da Carla. O povo vai ficar endoidar. longe, vai endoidar. Na outra semana vai sair do pastor. 3 semanas. Então, por isso que você precisa assistir um pedacinho. Um pedacinho no Instagram. Pra ficar com gostinho. E se vocês estiverem ali comentando, a gente até deixa. Mas... Até deixa um pouquinho mais. Eu ia pedir por isso, né? Mas já que ele ofereceu... Mas vai ser algo absurdo. Vai ser algo assim. Eu imagino. Eu tô preparando uma pauta aqui que eu vou colar tudinho. Pequena. 5 horas de podcast? Não vai ser menos de 3, não. Eu acho que não. Ó, não deixa eu... Rapidinho, antes de ir embora, deixa eu pegar aqui. Ó. Da última foi 3 horas e 20, não foi? Foi 3 horas e pouco. Olha só. Projeção astral, desdobramento, arrebatamento e acesso espiritual. É só a primeira leva. Então, arrebatamento, nós temos ali algumas coisas que eu não vou só lá, porque eu peguei aqui uma fala do Daniel e tem passagens bíblicas que esse podcast vai fazer assim, eu li isso e nunca tinha visto. Vai. Só a passagem do eunuco, que o cara aparece de volta na cidade, é nesse nível. Eu vou encerrar por aqui, senão a gente vai dar muito spoiler. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um Religados Podcast pra conta. Fiquem coladinho aqui pra gente, nós estamos preparando coisas pra vocês que vocês não têm ideia. Vai ser muito maravilhoso. Vou me despedindo. Eu sou Júlio Andrade. Sigam a gente nas redes sociais. Religados Podcast, julioandrade.religados. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!